hoje vocês têm os três, tem a marca própria que está com um Sim. volume legal, hoje vocês estão em 8º no ranking da ANP, né? E dentro desse número você atende aí algumas multinacionais, né? Então podemos falar que tem uma aí que tem pelo menos 15% de mercado. Tem, E podemos tem sim. algumas que são também essa internacional e a outra também, né? Como é que é essa parte aí para atender um terceiro, né? Como é que foi a capacitação disso, superar a homologação, compliance, né? Porque tem uma diligência muito forte, né, Lars? Sim. Você atender uma empresa Laboratório, internacional, você tem que ter laboratório. Como que tem sido essa construção? Porque é constante, né? Sim. Assim, ó, essa própria política de reinvestimento, ela facilitou no quesito de equipamentos, né? Hoje a fábrica, ela tem equipamento para atender hoje qualquer companhia, seja nacional, multinacional, um laboratório, um dos laboratórios mais completos hoje do mercado. Mas assim, ô Castilha, ela foi um processo de maturação, e a gente entendendo que quando a gente traz uma grande companhia para dentro, a gente está trazendo também uma série de experiências para dentro de casa, né? Então, quando eu trago uma global com mais de 100 anos de história, obviamente, eu estou trazendo 100 anos compilados ali de conteúdo, de conhecimento, que, obviamente, que se o empresário for inteligente, ele vai saber que aquilo vai agregar valor para o negócio dele. Então, olhando para isso, a gente, ao invés de olhar para o viés de que, pô, esses processos são muito chatos e engessam o nosso negócio, a gente olhou com a cabeça de que a gente, como uma blender envasadora, que no final do dia é a nossa indústria, nós somos o maior cliente da nossa indústria. E uma vez que eu implemento processos que garantem qualidade, controle, repetibilidade, eu estou fazendo bem para o meu negócio. Então, quando a gente conseguiu entender isso e maturar, a gente veio fazendo um caminho de profissionalização do time, trazendo muita gente capacitada, muita gente melhor que a gente. Sim, a gente pode dizer isso sem sombra de dúvidas. A gente tem muita gente melhor que a gente em cada área. E isso ajudou muito a gente a ter essa maturação dos processos, porque ter o processo é uma coisa e praticar ele no dia a dia é diferente. Fazer 1 milhão de litros é uma coisa e repetir 1 milhão de litros todo mês é diferente. Então, a gente trazendo toda essa bagagem, entendendo que aquilo soma para o nosso negócio, a gente debruçou e caiu para dentro daquilo e transformou aquilo na nossa realidade. A gente tem um padrinho, né, que é meu xará, o Thiago. Você teve com ele no Rio também, o Thiago Batista? Por acaso no bar a gente esteve, né? O Thiago é um cara de mercado aí, né? Foi o cara que apresentou a gente aqui, porque eu não conhecia quem eram os proprietários da Panther, né? E eu acho que essa valorização de pessoas aí, no momento que a gente vive, é muito importante, né? Então, o negócio é feito por pessoas, né? O Thiago, quando ele me vendeu a Panther, ele fez uma venda da Panther. Vendedor nato que era. Vendedor nato, que é boa aquisição que vocês fizeram, né? Excelente. E ele me vendeu a Panther exatamente como ela é. Ele falou assim, cara, o pessoal trabalha muito, foi construindo e os caras querem ter oportunidade de mostrar o serviço deles, né? E essa valorização das pessoas é muito legal. Eu fui na fábrica lá, acho que é um convite legal, né? A gente tem alguns associados, são clientes dele, eu acho que a gente vai falar de distribuição aqui, né, Lars? Sim, é importante. Eles podem comentar. E eu fui na fábrica lá, nesse processo de inovação, eles têm lá uma figura, eu não lembro o nome, mas da pessoa que fecha a caixa. Uhum. A máquina já faz isso, né, Lars? Sim. Já faz, tranquilamente. Mas eles estão mantendo o tiozinho lá, porque é uma coisa da cultura da empresa e não é só a eficiência, né? Eu achei muito legal essa valorização de pessoas. E não é à toa que a empresa está crescendo, porque um Thiago, que é uma potência de vendas, a gente tem que reconhecer, o cara é bom. Ele ajudou nesse crescimento exponencial e é um cara que está na rua, que vive um negócio, né? Hoje, no episódio aqui com vocês, não é o tema, né? Mas em todos os episódios desse mês aqui, a gente falou sobre pessoas vivendo um negócio, né? E é muito legal a gente ver uma empresa que promove isso, que está no jogo, que os donos estão no jogo. É muito parecido com a história do Laércio, né? Eu sou um puxa-saco nato. Até porque puxa-saco é melhor que carroça, né? É melhor. Tô dando a referência também, né? É uma boa referência, né?
E a gente começa a confrontar histórias, né? Então, eu conheço a história dele, como ele... E uma hora eu vou te entrevistar pra valer, né? Não fora da câmera. Vai sentar aqui, Lars? Vai sentar. Tô curioso pra ver esse episódio. Olhar pra lente da verdade. Esse episódio vai ser legal porque eu acho que todo o nosso setor tem uma história de empreendedorismo, né? Eu brinco que minha ambição no Sindilub, que Sindilub hoje para mim, ele não é 100% da minha vida, né? Tem outras coisas, você sabe. Minha ambição é ter 1 milhão de amigos, né? E eu estou muito perto desse número no setor de lubrificantes. Então eu conheço muita história e para mim é um prazer de poder contar essa história e registrar, né? Então esse mês aqui a gente teve com o Everton, que o Everton ele está desde antes de inventar o lubrificante no mercado, né? Foi ele que estava ali no primeiro óleo. A gente teve com o Marcelo Araújo, lá da Iconic. É um faixa preta, né? Também tivemos aqui com o Flávio Vasques, que todo mundo conhece aí na indústria automotiva. Tem história. Então, uma aula de podcast. A gente poder contar essa história é muito legal, né? E assim, a similaridade da história de vocês com o AS e dos outros empresários é uma coisa que motiva a gente vê que existe uma esperança na geração que está vindo, né? Tem muita gente que só quer ficar no WhatsApp, mas também tem gente que tá aí na batalha, né? E aí vem a pergunta, né? Estamos em 3 milhões de litros, fazemos para terceiros, né? E aí? O que mais que a gente vai fazer? Vai ficar nisso? Quais são as pretensões? Lançamentos? E a parte do distribuidor eu vou deixar para o Lars perguntar. Perfeito. O que tem de novidade aí da Panther? Bom, hoje a gente pode falar que nós somos uma empresa, uma indústria no setor brasileiro que tem um dos maiores portfólios das indústrias nacionais. Hoje são 700 e poucos SKUs, é bastante produto disponível. São muito 158 produtos diferentes. Uma vertente de desenvolvimento assim muito forte. A gente tem um químico que tem o Pablo, 21 anos de Lubrizol, tem passagem pela Móbil, então assim, ele tem uma vertente de desenvolvimento muito forte. Então, assim, a gente continua com a mesma política que a gente sempre teve, o Castilha, de reinvestimento, de olhar para frente. A empresa tem planos já pré-definidos até 2030, então a gente continua numa série de investimentos que a gente vai deixar essa planta preparada para 10 milhões de litros. A gente prevê um crescimento de marca própria, mas justamente essa profissionalização interna e esse investimento é realmente para atender o mercado nas demandas que vão vir, nas oportunidades que estão surgindo. A gente, como indústria, a gente sempre crava um teto ali para a gente nunca trabalhar no nosso limite, porque a gente entende que o nosso cliente também tem que crescer e a gente tem que estar preparado para o crescimento do nosso cliente. Então, uma vez que a gente está no limite, a gente vai esbarrar em algum desafio de crescimento dele. Então, a gente tem esse cuidado muito grande de estar sempre com uma fábrica preparada para atender o cliente. E com essa vertente de ser muito próximo, né, Lars? Porque depois ele vai entrar até nessa área de distribuição, porque assim, pessoas compram de pessoas, assim, os negócios são formados por pessoas, então assim, a gente sempre gostou de estar muito perto. E estando muito perto, a gente consegue saber as dores, estar mais perto do dia a dia do cliente, do parceiro e ali seguir. Queria até fazer uma contribuição rápida aqui com esse tema que o Ricardo relacionou, que é pessoas, né? Eu acho que o Castilha fez uma abordagem muito legal por ele ter conhecido a empresa, ele viu como é a nossa forma de trabalho, o que a gente fala de cultura lá dentro, né? E quando a gente fala de recursos humanos, o que a gente vê muito no mercado, não estou falando exclusivamente do mercado de lubrificantes, a gente vê muitas empresas que têm um recursos humanos que na verdade é um departamento pessoal. Ela não é uma área de recursos humanos, que realmente cuida das pessoas, que realmente olha para o que está acontecendo no negócio. O que a gente implementou lá dentro e a gente olha para dentro de casa. Guardiões da cultura. Então a gente tem uma cultura muito forte. Eu acho que a cultura ela tem um poder muito grande de ambiente e ela tem um poder muito grande de também tirar as pessoas que estão fora ali daquilo que a gente promove. Ela espelha, né? Ela espelha automaticamente ali uma pessoa que ela se destaca ali negativamente, automaticamente a cultura, quando essa cultura é seguida realmente à risca, isso acontece. Então eu e o Ricardo, a gente por ser uma empresa muito de pessoas, a gente, tanto de dentro para fora, eu acho que isso, reflexo naturalmente acontece na cadeia do distribuidor e do cliente, a gente sempre promoveu que o recursos humanos não fosse apenas um departamento pessoal. Então a gente sempre olhou para o recursos humanos como um recurso humano estratégico ali de fato. Cuidando de pessoas, sendo guardião da cultura, promovendo ali as boas pessoas que a gente tinha,
trazendo talentos para dentro do negócio. Eu acho que esse caso que você comentou é um deles, mas a gente tem lá dentro milhares de casos ali, né, dezenas de casos ali de pessoas que são referência no mercado. O Pablo é um deles, a gente tem muitas pessoas boas lá dentro. Já é uma empresa de 169 colaboradores no quadro atual, com um organograma basicamente completo ali. Quando a gente olha para uma grande companhia e olhar para a gente, lógico, guardadas as devidas proporções de pessoas, a gente tem um organograma completo ali de gerências, de pessoas ali que estão abaixo, um time muito forte ali abaixo da gente também. E é uma coisa que a gente gosta muito de olhar, porque, cara, na nossa visão, quando a gente promove isso dentro de casa, essa cultura muito forte, isso reflete para o cliente na ponta. Então é uma coisa que a gente acredita muito, a gente segue de fato, porque cultura não é o que se escreve na parede, né? É o que você pratica todos os dias ali, em como você trata as pessoas, em como você cuida de quem está te ajudando nessa jornada, porque o empreendedor é uma jornada solitária, né, cara? A gente, apesar de ter time, apesar de ter muita gente, a gente é um eterno solitário. Então, essa jornada de empreendedorismo, a gente precisa muito que as pessoas estejam na mesma página, e a gente precisa também ajudar com que essas pessoas cresçam e que se mantenham ali no mesmo foco. E isso, naturalmente, Laércio, ele vai repelir, vai transmitir para fora e vai transmitir para o cliente essa informação. Eu fico igual vocês, assim, quando eu tô conversando com o Laércio, né, porque o cara tem 40 anos de mercado, né, o que a gente vai falar pra um cara desse? Difícil. A gente tinha que estar ouvindo, né? Tinha que estar ouvindo, né, mas é legal essa troca, né. É importante a troca, assim, por exemplo, a gente está desse lado do balcão aqui, então a gente está como revendedor, né? A gente, como revendedor, a gente pode apontar uma porção de coisas com relação aos fornecedores, né? Então é uma coisa muito comum de a gente chegar aqui e falar, por exemplo, produtores que elegeram os distribuidores exclusivos, né? Vamos tirar uma foto do ambiente, né, do relacionamento, vamos tirar uma foto do que está acontecendo hoje com cada marca, como é que está a satisfação de cada empresário, como é que era antes, como é que está sendo agora, né? Como que eles enxergam o negócio, será que eles conhecem realmente a necessidade da empresa, de margem, de remuneração sobre o capital, eles têm respeito, né, pelo negócio do distribuidor, pelo investimento. Então cada um tem uma história aí, né? Cada um, e aí o que acontece, né? Mesmo dentro dessas grandes empresas, né, existem mudanças, né? É lógico que as coisas mudaram um pouco, porque antigamente essas empresas respondiam lá para fora, né? Hoje essas empresas praticamente fizeram uma joint venture, estão respondendo aqui para dentro, então as coisas, entre aspas, melhoraram um pouco, porque a velocidade de resposta é muito mais rápido, tal. E de certa maneira, né, essas empresas acabaram ganhando uma certa previsibilidade, né, de política, né, comercial junto aos seus distribuidores. Porque quando era lá fora, era muito comum, de 4 em 4 anos, estar trocando o CEO, está trocando o diretor. Então, quando o camarada acabava de conhecer a copa, a cozinha e o banheiro, trocou. E muda tudo, né? E muda tudo. A seleção brasileira foi assim, né? Cara, então muda Exatamente. tudo. Aí acabava a previsibilidade. Aí quem chegava, muitas vezes, às vezes vinha de um país com uma política comercial diferente, com um ambiente diferente, e às vezes a pessoa achava que de repente o Brasil era um país com uma dimensão que não era continental, tal. Então, isso era muito complicado. E o cara chega, né, Márcio, com aquela vontade ou a falsa sensação de que vai ser o herói e vai mudar o jogo. Vai né? mudar o jogo. Num dos mercados mais competitivos do mundo, quando a gente fala de lubrificantes, são 170 empresas. E assim, a gente sabe que é disputado litro a litro, não é brincadeira, né? E aí o cara vem, que eu te interrompi, né? Com essa capa de herói, achando que na porrada vai ganhar o jogo, né? E aí o que acontece, né? Quando você tem um produtor
né, que consegue enxergar que ele pode ter um produto, dar uma previsibilidade para um canal de distribuição, que consegue mostrar um projeto de distribuição, que trabalha de uma maneira transparente, né, e de fazer o melhor possível, nunca escondendo o jogo, contando, sabe, historinha, que a gente está cansado de saber, né, quando existe historinha, quando eu errei, assume o erro. Perfeito. Assume o erro e vamos corrigir juntos, tá certo? E vamos fazer aquilo que é possível ser feito, né? E vamos ser parceiro. Isso aí. Então, quer dizer, aí você começa a cobrir uma lacuna no mercado, né? E você começa a ter um propósito como produtor, né? Eu começo a enxergar um propósito de eu ter você como parceiro, né? Então a gente junto pode prosperar. Perfeito. Né? Então, que lacuna você veio cobrir nesse mercado? Explica um pouco para a gente da sua política comercial, o que você vem propor, você está fazendo testes, que região você está cobrindo, exemplo desse território enorme que é o Brasil, como que você está andando aí para... Vamos lá, então. Hoje, Antes do Ricardo falar, acho que... A minha pergunta foi longa, né? Não, foi boa. Não, foi excelente, boa. excelente. É necessária, né? Mas hoje um dos distribuidores da Panther é um associado nosso desde a época do seu Luiz, né? Eu tive a oportunidade de tomar pinga com o seu Luiz. Poucas pessoas tiveram, né? Eu conheci o seu Luiz. Seu Luiz, ele também começou do jeito dele. História muito legal, ele vendia lubrificante na Kombi. Eu fui num evento desses aí de celebração da Leme, que eles fazem umas festas boas lá, né? Bacana. Quem teve a oportunidade teve, quem não teve, paciência. E o seu Luiz, com a simplicidade dele, construiu tudo aquilo, e o filho toca muito bem, o Luiz, que hoje faz parte da nossa diretoria, né? Um cara muito bacana, muito ético, muito sério no trabalho dele, né? E também chamou atenção na hora que eu convidei eles por conta dessa novidade da Panther, né? Uma distribuidora como a Leme, tem mais de 50 anos de mercado, ser um parceiro de vocês. Brax, vem parar com a gente. É lógico que eu não vou falar em número, mas me surpreendeu bastante o número que o Júnior está vendendo. Bacana. Legal. Assim, ó, tanto Laércio e Castilho, assim, a gente sempre olhou para o nosso negócio como um ecossistema. Acho que os fornecedores de óleo básico não conseguem concluir o trabalho se não tiverem bons fabricantes. Os bons fabricantes não conseguem colocar uma marca no mercado se não tiver bons distribuidores. Os bons distribuidores não vão fazer carteira se não tiver bons clientes. Então, assim, uma vez que a gente olha para o ecossistema, a gente tem que entender que não dá para fazer sozinho. Não. Quando a gente olha para o Brasil, pior ainda, Lars, porque assim, o Brasil ele é um país continentalmente extenso. E a gente até brinca, né, que é o Brasil de 10 Brasis, né? Então, assim, e aí isso também demanda da gente técnicas diferentes. Então, assim, o que funciona no Sul não funciona no Norte. A comunicação que eu tenho com o Nordeste não vai funcionar no Centro-Oeste. O cara do Nordeste quer negociar. Então, assim, a diferente. forma de trato é diferente. Eu sempre fui um cara de rua, sempre gostei de rodar, sabe, Lars? Eu acho que a prateleira, ela tem muitas lições pra gente. Eu sempre fui um cara de rodar praça, rodar rua, ouvir aplicador, mecânico, revendedor, entender o seguinte: como que a gente vai fazer que esse produto seja atrativo e que ele gere valor para a cadeia? Porque se não gerar valor, Lars, eu posso vir aqui contar uma história linda, meu produto é lindo, tá numa embalagem bonita, mas ele não gera valor, ele não gera uma rentabilidade para ponto de revenda, então assim, eu não vou conseguir concluir minha missão. Então assim, entendendo isso, a gente veio fazendo toda uma série de investimentos internos para se tornar uma indústria muito eficiente, que essa é a maior vertente, isso é a nossa missão principal, que é ser até 2030 a indústria nacional independente mais eficiente. Mas essa eficiência, Lárcio, na verdade, ela é um modo de sobrevivência. A gente teve o Flávio falando um pouco antes, até fica um corte para quem não acompanhou, volta lá, acompanha, porque o homem é uma máquina, fantástico. Fenômeno. Mas ele falou uma coisa que é para a indústria automobilística, mas serve para a gente. As indústrias de automóveis estão morrendo por falta de eficiência. Então, olhando para isso, o que a gente vai fazer na nossa lição de casa para se tornar muito eficiente? Se tornar eficiente é eu conseguir entregar para o meu cliente um produto que entrega um custo-benefício, que ele consegue agregar uma margem, que a própria revenda consegue agregar uma margem, e que no final do dia
ele gere valor e que a gente consiga nosso objetivo principal, que é entregar para o consumidor um pouco mais do que ele está pagando.